Bom dia, queridos alunos do oitavo ano, espero que estejam todos bem. Na aula de hoje nós vamos analisar as conjunturas históricas e os fatores que levaram os colonos brasileiros a se revoltar contra a metrópole, compreender a relação entre as condições econômicas e as revoltas políticas em diferentes regiões do Brasil colonial. Então vamos falar de uma série de revoltas que vão acontecer aqui no nosso território, tá? Durante o período colonial, a economia portuguesa era dependente, em grande medida, das riquezas e dos produtos extraídos do Brasil. Assim, desde os primeiros anos da empresa colonizadora, ainda na época em que o pau-brasil era o principal produto explorado na América Portuguesa, Portugal buscou criar estratégias para proteger seus interesses e a posse de seu território. Isso ocorreu de modos diferentes, com a concessão de monopólios, da exploração do território colonial, a nomeação de governantes e administradores da colônia, a criação de impostos sobre diversos produtos e a proibição de instalação de fábricas de manufatura. Por exemplo, no século XVII, Portugal criou o Conselho Ultramarino, órgão responsável pela administração colonial, a Companhia Geral do Comércio do Brasil e a Companhia de Comércio do Maranhão. Já no século XVIII, com o auge da extração aurífera, a metrópole tomou medidas para garantir a cobrança dos quintos do ouro e controlar as riquezas das minas. À medida que a população da colônia aumentava e muitos viam de forma limitada as possibilidades de crescimento econômico e enriquecimento pessoal pelo controle metropolitano, despontava a insatisfação dos colonos com as medidas da coroa portuguesa. Eram questionados o monopólio a que tinham direito as companhias de comércio e a cobrança de impostos que enriqueciam Portugal, mas não se revertiam em benefícios para os habitantes da colônia. Além disso, disputas políticas e econômicas locais provocavam conflitos internos, nas quais a metrópole intervinha de forma enfática para demonstrar sua autoridade. Muitos desses movimentos, que contestavam as ações da coroa portuguesa e propunham novas organizações sociais e políticas para a América Portuguesa, foram chamados nativistas. Então, a gente pode observar alguns deles no mapa dos movimentos nativistas. Por que a gente dá essa denominação? Nativista significa aquele que defende os interesses da população nativa. No caso da América Portuguesa, são os movimentos marcados por um sentimento nacional, ou seja, o sentimento daqueles que muitas vezes veem o Brasil como uma nação. Em 1682, a coroa portuguesa autorizou a criação da Companhia de Comércio do Maranhão, que passou a intermediar a entrada e a saída de produtos da região norte e nordeste do Brasil. A companhia deveria comprar os produtos agrícolas produzidos localmente, que seriam revendidos em outras áreas do Império Português e em outros países da Europa, e vender aos colonos os manufaturados necessários para sua manutenção. Outra obrigação da companhia era introduzir a cada ano 500 africanos escravizados na região, para garantir mão de obra para o trabalho nas propriedades agrícolas. Os conflitos na região eram constantes, sobretudo em razão do apressamento e da escravização de indígenas, ou seja, prisão dos indígenas e da escravização. Os colonos afirmavam necessitar de mão de obra e não respeitavam os limites de atuação dos missionários jesuítas, ainda que as leis portuguesas proibissem a escravização de populações nativas. Mas essa proibição, na verdade, é porque não era lucrativo escravizar os indígenas, e sim dar fomento a esse tráfico de pessoas entre os continentes africano e a colônia brasileira. A colônia que é o Brasil, que era a América Portuguesa. Por sua vez, os missionários da Companhia de Jesus alegavam ter o direito legal e religioso de proteger e catequizar os indígenas. O clima, já tenso, agravou-se ainda mais com o descontentamento em relação à atuação da companhia. Os produtos locais eram comprados a preços muito baixos e as mercadorias trazidas de outras regiões
e os trabalhadores escravizados eram vendidos a preços muito altos. Em 1684, os irmãos Manuel e Tomás Beckmann, senhores de engenho com grande destaque político na região, lideraram uma revolta que exigia a extinção da companhia e do monopólio comercial e o direito dos colonos de escravizar os indígenas. Com o apoio de outros proprietários rurais e comerciantes locais, assumiram o governo da capitania do Maranhão e expulsaram os jesuítas. Mas o novo governo durou pouco. Em março de 1685, a coroa portuguesa enviou Gomes Freire de Andrade como capitão-geral da capitania. Com força militar portuguesa, Andrade ocupou São Luís e derrubou o governo instituído pelos revoltosos. Manuel Beckmann e Jorge Sampaio foram presos e enforcados, acusados de liderar a revolta. A Companhia do Comércio, contudo, acabou extinta, o que representou, em certa medida, uma vitória dos revoltosos. Na região das Minas, um conflito entre os nativos paulistas que haviam descoberto as jazidas e se acreditavam no direito de explorá-las, e os forasteiros, a quem os paulistas chamavam emboabas, também questionou a atuação da metrópole na colônia. O regimento das Minas Gerais não garantia prioridade aos paulistas, como estes esperavam, e as relações entre eles e os recém-chegados tornaram-se bastante tensas. O conflito intensificou-se a partir de 1707, quando os dois grupos se organizaram em lados opostos. Os paulistas eram chefiados pelo bandeirante Manuel da Borba Gato, e os emboadas por Manuel Nunes Viana, um imigrante português que enriquecera como comerciante na Bahia. A disputa seria encerrada apenas com a intervenção da coroa portuguesa, em 1709. Para resolver a questão, o rei nomeou Dom Antônio de Albuquerque governador do Rio de Janeiro, com a missão de conciliar os grupos. No mesmo ano, contudo, o governo português criou a capitania de São Paulo e das Minas Gerais, com um governo próprio, e para evitar novos conflitos na região, o governador proibiu o uso de armas por escravizados, indígenas ou mestiços, elevou os arraiais mais populosos à condição de vilas e criou câmaras municipais com a participação de paulistas e emboabas. Diante das restrições, muitos nativos partiram à procura de novas áreas de extração aurífera, dirigindo-se para Mato Grosso e Goiás. No início do século XVIII, a região Nordeste, principal área da atividade açucareira na América Portuguesa, passava por uma crise. Os engenhos de Pernambuco enfrentavam a concorrência da produção de açúcar do arquipélago das Antilhas e experimentavam sérios problemas econômicos. Com a expulsão dos holandeses da região, os produtores de açúcar passaram a encontrar dificuldades em obter financiamento estrangeiro, pois as principais empresas de processamento e comercialização de açúcar eram holandesas. A maior parte dos produtos de açúcar concentrava-se em Olinda, antiga cidade da capitania, e o Recife, cidade fundada pelos holandeses, concentravam um grupo de comerciantes que aumentava consideravelmente suas atividades. Com o fim do domínio e do apoio financeiro holandês, os olindenses passaram a se endividar cada vez mais com os recifenses. Em 1710, o Recife foi elevado à categoria de vila, o que conferia à cidade autonomia política e fiscal com relação a Olinda. Os antigos produtores de açúcar de Olinda se revoltaram e invadiram o Recife, dando início à luta contra os caixeiros e os comerciantes, em sua maioria portugueses, a quem chamavam pejorativamente de mascates. O governador de Pernambuco, Sebastião de Castro e Caldas, ligado aos comerciantes do Recife, acabou ferido em um atentado planejado por duas famílias de Olinda e fugiu para a Bahia. A revolta então alastrou-se. O bispo Dom Manuel da Costa assumiu o governo, mas não tomou as atitudes esperadas pelos comerciantes do Recife,
de modo que estes, igualmente revoltados, invadiram Olinda. O conflito chegou ao fim somente em 1714, quando o rei de Portugal determinou que o governador passasse a residir 6 meses no Recife e 6 meses em Olinda, garantindo assim a ordem na capitania. Muitos dos envolvidos nos conflitos foram presos por ordem da coroa portuguesa e alguns foram até mesmo enviados à metrópole, onde deveriam cumprir suas penas. A extração de ouro nas Minas Gerais era imensa, mas as necessidades econômicas de Portugal eram ainda maiores. A coroa portuguesa era então obrigada a ampliar o controle e aumentar os tributos sobre as riquezas extraídas. Já havia postos fiscais nas estradas que ligavam a área de mineração à Bahia, a São Paulo e ao Rio de Janeiro. Os contratadores eram responsáveis pela cobrança dos impostos de passagem e de entrada, pelo recolhimento dos tributos e por seu envio a Lisboa. Em 1713, a metrópole decretou que os impostos passassem a 30 arrobas anuais e em 1717 foram acrescidas 25 arrobas de ouro aos impostos de passagem. Em 1719 foram criadas as Casas da Fundição em Vila Rica, São João del Rei, Sabará e Vila do Príncipe, para transformar o ouro em barras e retirar o quinto real, coibindo assim o contrabando do precioso metal. A pressão e o controle da coroa portuguesa geraram grande descontentamento entre os mineradores e os comerciantes da região, e em junho de 1720 eclodiu a revolta de Vila Rica, liderada pelo fazendeiro Filipe dos Santos e pelo minerador e comerciante Pascoal da Silva Guimarães. Com o apoio de mineradores e trabalhadores escravizados, os revoltosos dominaram o governo de Vila Rica por cerca de 20 dias e entregaram um documento ao governador da capitania, reivindicando o fim das casas de fundição. Tropas da metrópole puseram fim ao movimento. Filipe dos Santos foi preso, julgado culpado, enforcado e esquartejado em uma punição exemplar para intimidar outros revoltosos. Na Europa, no século XVIII, o Estado absolutista e o modelo mercantilista passaram a ser questionados por diversos setores da sociedade, sobretudo pela burguesa, que almejava maior liberdade econômica e igualdade de direitos civis. Esses questionamentos foram marcos importantes do movimento iluminista, que contestava antigos modelos de organização social, ainda baseados na hierarquia medieval, e defendia a racionalidade na condução das decisões sociais, econômicas e políticas. Em termos práticos, os valores iluministas desdobraram-se na crítica ao antigo regime, em movimentos populares como a Revolução Francesa na Europa e em agitações que pediam a emancipação política das colônias em diversas partes da América. As ideias iluministas chegaram às colônias americanas principalmente por meio de jovens das camadas mais ricas da sociedade que frequentavam as universidades europeias. Na América, essas visões políticas encontraram terreno fértil junto aos grupos que estavam descontentes com a condução da política metropolitana. O sistema colonial submetia os colonos aos mandos da metrópole, que recebia grande parte da riqueza produzida em seus territórios. Questionavam-se também a falta de liberdade política e as ações repressoras das metrópoles. Nas colônias inglesas da América do Norte, essas ideias contribuíram para fomentar a revolta dos colonos tanto contra a política de aumento de impostos quanto contra a proibição de diversas atividades de produção e comércio. O movimento popular culminou com a Declaração de Independência das 13 Colônias, em 1776. Esse movimento vitorioso serviu de inspiração a colonos de outras regiões da América. No Brasil, por exemplo, as ideias que pautaram o nascimento dos Estados Unidos da América inspiraram vários movimentos. Então, observando estes mapas, essas revoltas elas não são
nativistas, mas elas são anticolonialistas, ou seja, contra a colonização, muito parecido e inspirado, como vimos, pelos ideais da Revolução Francesa e do Iluminismo. O mais famoso dos movimentos da América Portuguesa contra a autoridade metropolitana foi a Conjuração Mineira, também chamada Inconfidência Mineira. Na região das Minas Gerais, o controle metropolitano era ainda mais acirrado que em outras partes da colônia. Das cidades mineradoras partiram muitos jovens, filhos de homens ricos da região, para a Europa, onde entraram em contato com os ideais iluministas. Já de volta ao Brasil, essas ideias não tardaram a estimular articulações políticas inspiradas nas conquistas revolucionárias da América do Norte. O sentimento revolucionário espalhou-se ainda mais com rapidez quando o governo português endureceu a política de controle colonial. Além de determinar o domínio metropolitano de todos os empreendimentos, proibiram-se todas as indústrias na América Portuguesa e decretou-se o monopólio sobre o comércio do sal. Essas medidas comprometeram enormemente os negócios dos comerciantes da região. A coroa insistiu também na cobrança dos impostos, segundo previsto em lei. Era a derrama, ou seja, o envio obrigatório de 100 arrobas anuais de ouro para a metrópole. Caso esta última exigência não fosse cumprida, os colonos teriam seus pertences confiscados por soldados portugueses, até que fosse completada a totalidade do tributo. Em 1789, inspirado pelas ideias iluministas e motivado pelo autoritarismo de Portugal, um grupo formado por pessoas de diversas ocupações e, de modo geral, das camadas mais ricas da sociedade mineradora, passou a se organizar para superar o domínio português. Esses revoltosos pretendiam instituir uma república mineira, separada do restante da colônia. A eclosão do movimento foi planejada para coincidir com o dia da derrama. Antes da data programada, porém, os insurgentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que tinha participado das reuniões do grupo conspirador. Os integrantes do grupo foram presos e condenados pelo crime de lesa-majestade, ou seja, de conspirarem contra o poder real. A coroa agiu de maneira rápida e muitos foram punidos exemplarmente, punição que culminou com o enforcamento e esquartejamento de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, em 21 de abril de 1792, e a pena de degredo, expulsão do condado para outras terras aos demais envolvidos. Em 1798, um novo movimento na região colonial à metrópole estourou no Brasil, inspirados também pelos valores iluministas e pelas conquistas dos norte-americanos e da população francesa. Jovens letrados, padres, senhores de engenho, trabalhadores escravizados e libertos e pessoas de diferentes condições sociais uniram-se na Bahia para defender seus próprios ideais de liberdade. O principal ponto reivindicado era a organização de uma república igualitária, com a abolição da escravidão e a liberdade de comércio. Esse movimento foi chamado Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, pois um dos principais líderes se dedicava a essa profissão. A crise econômica e o alto custo de vida foram os principais fatores que motivaram a população de Salvador a se mobilizar para instaurar um novo regime político. Panfletos com ideias liberais e a defesa de um regime republicano para o Brasil foram afixados em diferentes locais da cidade, mas a mobilização não seguiu por muito tempo. O governo da cidade, sob ordens da metrópole, reagiu com força para reprimir as ações populares, realizando prisões, invasões às casas de pessoas envolvidas e torturas. Muitos conjurados foram presos. Os conjurados das altas classes sociais, contudo, receberam punições mais brandas se comparados ao destino de outros envolvidos no movimento revolucionário. Esse foi o caso de Tiradentes, que pagou pelo crime de conspiração com a morte por enforcamento e esquartejamento
do corpo. Ocorreram no Brasil outras agitações republicanas inspiradas pelos valores iluministas. Uma das mais significativas ocorreu na província de Pernambuco, já na segunda década do século XIX, cujo principal objetivo era implantar uma república federativa em Pernambuco, com práticas econômicas mais livres. Nesse período, o Brasil era governado pelo rei Dom João VI, que, com sua corte, havia se instalado desde 1808 no Rio de Janeiro. Os pernambucanos afirmavam que a política da coroa favorecia os comerciantes portugueses em detrimento das necessidades dos produtos locais que tinham dificuldade para pagar os impostos devidos. Outra crítica era justamente o pagamento de impostos. Os revoltosos não concordavam que seu dinheiro fosse usado para sustentar a corte portuguesa, em vez de ser aplicado em melhorias na região de Pernambuco. Assim, em março de 1817, produtores rurais, apoiados por líderes maçons e pela população mais pobre, tomaram a cidade do Recife e formaram um governo provisório, que durou 74 dias. Os revolucionários contaram com a adesão da administração da Paraíba e de Alagoas e aguardavam também o apoio do Ceará, da Bahia e do Rio Grande do Norte, na esperança de formar uma grande república independente no Nordeste do Brasil. A Revolução Pernambucana mostrou mais uma vez a influência dos ideais iluministas, especificamente dos revolucionários jacobinos franceses, para a população brasileira. Além dos comerciantes, participaram do movimento membros do clero, artesãos e militares, que inicialmente defendiam a abolição da escravidão, mas acabaram recuando desse propósito com receio de perder o apoio dos grandes proprietários de terra e dos senhores de engenho. A delação dos insurgentes, contudo, acabou com a revolução. Tropas portuguesas tomaram o Recife e debelaram o movimento. Os principais líderes, Teotônio Jorge, Antônio Henriques, José de Barros Lima e o padre Pedro de Souza Tenório, considerados responsáveis pela Revolução, foram presos e executados. Então, podemos observar nesse período histórico que muitas vezes nós pensamos que no Brasil não houveram tentativas ou lutas contra esses governos autoritários, mas sim, nós tivemos muitos movimentos que lutaram contra governos autoritários no Brasil. Porém, desde essa origem colonial, todos esses grupos foram sufocados e seus integrantes foram assassinados de forma violenta, né? Foram primeiramente presos, entregues, traídos, tiveram uma sentença de morte cruel e violenta para que outras partes, outras camadas da população brasileira não tivessem a mesma iniciativa. Bom, gente, como essa aula tem um conteúdo muito comprido, eu vou aconselhar que vocês façam a leitura da página de tantas histórias da página 191 e na próxima aula nós vamos falar sobre a família real portuguesa no Brasil. Qualquer dúvida é só chamar no Schools ou no Binóculo, tirem suas dúvidas, façam a atividade contínua dentro do prazo e qualquer coisa é só me mandar mensagem, ok? Abraços, espero que vocês estejam todos bem.